Graça e paz, queridos. Boa noite. Graça e paz. Amém. Uma alegria estar aqui em casa. Estamos em casa. E quem é que já percebeu o ambiente? Todo dia Deus tem um ambiente para nós. Você entende isso, sim ou não? Deus ele vai desenhando algumas coisas no meio das canções. Deus vai desenhando algo para nós. Eu quero pedir para você ficar de pé um pouquinho comigo. Você pode, por favor? Aleluia. Levante as suas mãos aos céus, por favor. Comece a dizer palavras de gratidão a Deus. Senhor, nós te agradecemos pelo teu favor, te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pela tua presença. Senhor, nós te agradecemos por estarmos numa casa de paternidade. Nós agradecemos, Senhor, sim, pelas nossas famílias. Nós te consagramos, ó Deus, as nossas famílias. Sim, Deus, nós declaramos o teu favor. Sim, Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de nos conectarmos com o teu propósito. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de começarmos o ano da tua maneira. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de iniciarmos o ano te consagrando, Senhor, tudo que somos, tudo que temos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo ano de 2024, mas nós acreditamos que o ano de 2025 será um ano transbordante para as nossas vidas. Nós cremos que 2025 será, Senhor, um ano de transbordo. O Senhor diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor, a tua medida, Senhor, é de abundância. Que venha a abundância do eterno, que venha a abundância do Senhor sobre nós. Eu vim com a finalidade, eu vim com o propósito de que você transborde, de que a tua casa transborde, que a sua família transborde, que o seu ministério transborde. Sim, Senhor, nós liberamos esta palavra profética sobre a tua igreja. Nós declaramos que será um ano de transbordo. Nós declaramos, ó Deus, será um ano de transbordo do Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor em nome de Jesus? Aleluia! Aleluia! Pode se sentar, por favor, em nome de Jesus. Uau! Que Deus possa abençoar a sua vida. Mãe, a alegria está aqui. Amamos vocês demais, demais. Meus irmãos, amigos, ver cada rostinho aqui para nós é uma alegria. Poder estar com os irmãos, com filhos, para nós é uma alegria. Estou muito feliz de poder estar aqui. Sabe, uma das coisas que Deus tem falado muito ao meu coração, e eu quero compartilhar para introduzir essa palavra, é que muitas vezes nós é que pensamos que o encontro com Deus depende só do nosso esforço. E muitas das vezes nós criamos alguns discursos, mesmo que de forma inconsciente ou involuntária, associando o nosso encontro com Ele com um resultado do nosso esforço. E o nosso encontro com Ele não é resultado do nosso esforço. Não é resultado do nosso esforço. O Senhor sempre desejou se encontrar conosco.
Isaías 43, 21 fala: eu fiz este povo para que me desse louvor. Ele sempre desejou interagir conosco. Ele sempre desejou se encontrar conosco. E eu creio que nessa noite o meu desafio é promover um encontro. Aleluia! Promover um encontro. O Senhor criou o homem, começou a se encontrar com ele, e no dia que o homem pecou, ele não faltou ao encontro. Na viração do dia, ele esteve lá. Mesmo que o homem tivesse pecado, na cabeça do homem, ele não merecia, na cabeça do homem não dava mais, na cabeça do homem tinham tantos obstáculos. Adão, onde é que você está? Mas ele estava lá. Quem está entendendo isso? Né, mãe? Ele estava lá. Ele esteve presente em todos os encontros que marcou com você. O problema é que nem todos os encontros que ele marcou com você, você foi. Nem todos os encontros que ele marcou contigo, você compareceu. Porque nós falamos da presença, mas não nos fazemos presentes. Não adianta eu falar da presença se eu não me faço presente. Alguém pode estar dentro da casa, ele está dentro da casa, presente na casa, mas trancado num quarto, ele não se faz presente no ambiente. Quem está entendendo isso comigo? Tem gente dentro da casa, presente, mas que não se faz presente. Quem está entendendo isso aqui? Deus sempre desejou encontrar com você. No primeiro episódio que Adão ele falha com aquele encontro, o Senhor continua indo, e o Senhor continuou promovendo encontros. Ele continua promovendo encontros, levantando Abraão, um homem segundo o coração, um homem que era amigo de Deus, e ele vai promovendo encontros, levantando sacerdotes, porque homens que conectam, apresentam Deus para o povo e apresentam o povo para Deus. Todas essas figuras são figuras de um Deus que decidiu estabelecer uma aliança, um Deus que decidiu estabelecer um encontro. Ele levanta sacerdotes, ele levanta profetas, porque o homem que ouve a voz de Deus e o homem que vê o que Deus está mostrando, qual é o propósito do profeta? Promover um encontro de Deus com o povo. Qual é o propósito do sacerdote? Promover um encontro de Deus com o povo. Deus continua levantando homens, Deus levanta reis, Deus levanta juízes, Deus levanta tantos outros homens, Deus levanta mulheres piedosas, Deus revela Jesus. E quando nós pensamos que o plano havia acabado de promover encontros, Moisés, com Jesus, Ele nos dá o Espírito Santo, para que nós tenhamos um encontro permanente com Ele. Quem está entendendo essa palavra? A vontade dEle é estabelecer conosco um encontro que permaneça. E Ele é tão desejoso desse encontro,
que em todas essas figuras, onde ele cria um tabernáculo, para que o homem pudesse ter um tempo, um momento um momento no seu dia. Só que ele não ficou satisfeito com esse encontro, e desejou fazer de nós um tabernáculo vivo, para que esse encontro não tivesse mais fim. Deixa eu te falar uma coisa, no modelo que Deus criou, por meio do Espírito Santo, o encontro não tem mais fim. Mas mesmo assim, muitas vezes estamos presentes e não nos fazemos presentes. Quem está entendendo essa palavra? Eu preciso entender isso, porque muitas vezes nós achamos e temos um discurso assim: olha, eu tenho pago um preço. Não tem problema, e é importante que você faça isso, porque nós não estamos mudando a Deus, mas Deus está mudando você com o preço que você está pagando. Quem está entendendo isso? Quem está mudando somos nós. Ao pagar o preço, não é Deus que está mudando, sou eu que estou mudando. Mas nós associamos o encontro que temos com Deus simplesmente com o nosso esforço humano. Deixa eu falar para você uma coisa: por maior que tenha sido o preço que você tenha pago, quem deixou a glória de Deus e se aniquilou a si mesmo, e tomou a forma de servo e foi obediente até a morte de cruz, foi o Cristo. Tudo para encontrar com você de uma vez por todas. Ele deixou a sua glória para ele poder encontrar com você, para que eu e você pudéssemos ser de fato um tabernáculo vivo. Só que enquanto eu estava ali, sabe, irmãos, aguardando, muitas coisas no dia de hoje lindas aconteceram na minha vida, muitas, e nenhuma delas estava na minha agenda. Nenhuma delas, Gui, nenhuma. Quando eu venho para as primícias, normalmente eu fico praticamente todos os dias, e dessa vez eu não pude ficar o tempo que eu amo ficar. Eu amo essa casa, eu amo meus irmãos, eu amo poder começar o ano aqui, meus pais, os filhos. Mas dessa vez eu não pude estar todos os dias como eu gosto. E aí Deus falando comigo: filho, não é nada sobre você, mas é tudo sobre mim. Porque se eu entender que Ele vive buscando o encontro comigo, eu vou começar a entender, eu vou precisar aprender que eu vou precisar me permitir ser encontrado por Ele. Se permita ser encontrado por Ele. Se permita ser encontrado por Ele. E muitas vezes a gente não se deixa, cara. A gente não se deixa ser encontrado. A gente está tão ocupado que a gente não se deixa ser encontrado. A gente está tão preocupado, ou então a gente está tão distraído. A gente tem tantas coisas na nossa cabeça que a gente não se permite ser encontrado. E Ele continua de todas as formas. Hebreus, lá no capítulo de número 1, fala que Ele veio de várias formas, usou os profetas, falou conosco de várias formas, pelos pais por meio dos profetas, mas agora por meio do seu Filho. Ele continua promovendo encontros. Aleluia! Por que eu estou falando isso aqui para você? Porque todo encontro que você tem com Ele, todo encontro verdadeiro que eu e você temos com o Senhor, nós vamos perder algo de nós para ganharmos algo de Deus. Não existe encontro com Ele, não existe nenhum encontro com Ele que eu não perca algo meu para ganhar algo dele.
Não existe nenhum encontro. O problema é que muitas vezes nós só queremos ganhar nos encontros. Nós vamos aos encontros para ganharmos alguma coisa. Não vamos aos encontros para entregarmos alguma coisa. O que faz diferença no encontro é o que você entrega, não é o que você ganha. É o que você entrega. Viemos ao culto querendo receber, mas Deus te espera no culto, esperando o que você está disposto a entregar. Qual é a razão que você está disposto a entregar? O que você está disposto a entregar? Porque não adianta falarmos de primícias se eu não entender a primícia do fundamento que ela possui. E primícia não tem a ver com aquilo que eu recebo, tem a ver com aquilo que eu entrego. O que muda você não é aquilo que você recebe, é aquilo que você entrega. O que te dá autoridade não é aquilo que você conquista, é o que você renuncia. É isso que te dá autoridade. Se permita ser encontrado por Ele. Ele deseja te encontrar. Ele deseja te encontrar aqui dentro. Ele deseja te encontrar na sua casa. Ele deseja te encontrar no seu carro. Ele deseja te encontrar aonde quer que você esteja. Permita ser encontrado por Ele. E todas as vezes que você se encontrar com Ele, entenda que alguma coisa sua precisará ficar no altar. Se é a sua razão, se são as suas dores, se são as suas frustrações, se são as suas decepções, alguma coisa, Pai, precisa ficar no altar. Porque não é um encontro comum, é um encontro de remissão, é um encontro onde Ele me devolve para mim mesmo. Você está entendendo isso? Então todo encontro que o Senhor promove, e Ele vive promovendo vários encontros, o problema é que eu não estou conectado suficientemente para perceber que Ele quer falar comigo de todas as formas. Ele está falando em todo tempo, Ele está dizendo em todo tempo, pelo meio dos meus relacionamentos, por meio das minhas autoridades, por meio das minhas circunstâncias, Deus está falando conosco. Sabe por que celebridades proféticas ganharam vulto no Brasil? Sabe por quê? Porque as comunidades proféticas deixaram de se encontrar com Ele. Deus está, escuta o que eu estou te dizendo, Deus está desabilitando celebridades proféticas para restaurar as comunidades proféticas. Deus quer que as suas comunidades sejam proféticas. Deus quer que a criança ouça e fale o que Deus está falando para ela. O homem, a mulher, a criança, o jovem não tem a ver com título. Não tem a ver com título. Não tem a ver com isso. Deus está restaurando um ambiente. Deus não pode restaurar um governo se primeiro não restaurar um ambiente. Deus não pode restaurar realidades celestiais se primeiro não restaurar um ambiente celestial entre nós. Quem está entendendo essa palavra? Deus está fazendo cessar o tempo das celebridades proféticas. E está restaurando o tempo das comunidades proféticas. Mas entenda que a primeira comunidade profética é a sua casa. A primeira comunidade profética é a nossa casa. Quem está entendendo isso comigo?
A nossa casa é a primeira comunidade profética. E nessa comunidade profética, Deus quer que os nossos filhos ouçam a Deus. Deus quer que a nossa esposa ouça a Deus, os maridos ouçam a Deus. Deus quer que os pais e os filhos ouçam a Deus. Sabe o que acontece quando eu entendo o que é um encontro promovido por Ele? Quando eu começo a perder de mim, João 12, 24. Quem entende isso? Quando o grão de trigo caído na terra fica sozinho, se ele não morrer, fica sozinho, sim ou não? Mas se ele morrer, o que acontece com ele? Produz muito fruto. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Tem muita gente ficando só, porque não aprendeu a morrer. A comunidade profética só pode ser sustentada com pessoas que decidiram morrer. Deus só pode crescer onde você estiver disposto a diminuir. Na revelação de João, era que ele cresça para que eu diminua. Mas há uma outra revelação. Na revelação de Cristo, para que o Pai pudesse ser revelado, Ele precisou morrer. Quem está entendendo isso? Deus quer restaurar as comunidades proféticas. E comunidades proféticas não podem ser sustentadas com a minha vaidade, com o meu orgulho, com as minhas críticas. Quem está entendendo isso? 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 31. A palavra fala que a vontade de Deus é que todos, 1 Coríntios, isso, porque todos podereis, fala assim comigo, todos podereis profetizar. Essa palavra não está dizendo que todos podereis reclamar, todos podereis profetizar. Todos podereis profetizar. Todos. Se você pode profetizar, por que tem gente que fica insistindo em reclamar ao invés de profetizar? Se a boca fosse usada mais para profetizar do que para reclamar, talvez não estaria vivendo o que está vivendo. Todos podereis profetizar. Sabe por quê? Porque a vontade dele é que eu me torne participante no encontro e não apenas um espectador. A vontade de Deus nunca foi que eu me tornasse um espectador do encontro, mas um participante. O espectador é o crítico. O participante, ele faz parte de uma solução. Quem está entendendo isso comigo, diga amém. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você faz parte do problema ou você faz parte da solução? Aleluia! Todos podereis profetizar. Porque ao invés de eu liberar palavras que vão cerrar os céus, eu preciso liberar palavras que vão abrir os céus. Se o seu marido ainda não é o que você gostaria, se a sua esposa ainda não é o que você gostaria, se o seu filho ainda não é o que você gostaria, profetize! Profetize! Declare em nome de Jesus! Não reclame, profetize! Profetize! Se o seu irmão não é o que você gostaria, se o seu líder não é o que você gostaria, comece a profetizar. Você decide
Qual é o governo que estará na sua língua? Qual é o governo? Se é Jesus ou se é Satanás? Simples assim. Aleluia! Glória a Deus! Jesus não é somente a palavra, Jesus é o verbo. Eu vou falar isso para você de novo. Jesus não é apenas a palavra, Ele é o verbo. A vontade dele é que o verbo se torne carne. Assim como ele se tornou carne. Quem está comigo aqui, diga amém. Evangelho de João, capítulo 1, vai lá comigo, por favor. Na versão NAA, é a versão que eu estou lendo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Fala assim comigo, e sem ele. De novo, e sem ele. De novo, sem o verbo. Nada do que foi feito se fez. Tem muitas pessoas que receberam uma palavra, mas não receberam ainda o verbo. Porque o verbo de uma frase é ação. O verbo é o que traz as coisas do reino do Espírito para o reino da terra. O verbo é o resultado de um encontro que você teve com Ele. O verbo só pode ser gerado no encontro. No encontro que você abre mão de si para você ganhar da natureza dele. Quando o verbo se faz carne, aquilo que ela era apenas uma profecia se torna realidade. Quem está entendendo essa palavra? Quando o verbo se torna carne, entenda algo. Jesus Cristo se tornou carne, sim ou não? Mas da mesma forma como o verbo se tornou carne, as palavras que você recebeu, Ele deseja que elas se tornem realidades. Mas não adianta eu receber a palavra e não receber o verbo. Tem muita gente que ama receber a palavra, mas não gosta de receber o verbo. Porque o verbo vai levar você para um lugar de morte. O verbo vai levar você para um lugar de cruz. O verbo vai levar você para um lugar de renúncia. O verbo vai levar você para esse lugar. Apocalipse 19:13, tem um texto que fala que ele está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é verbo de Deus. O seu nome é verbo de Deus. O seu nome é verbo de Deus. Sem o verbo não tem ação, e sem ação não haverá manifestação. Sem o verbo não tem ação. E sem ação não tem manifestação. E o verbo, João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ei, quantas palavras você já recebeu, e elas ainda não se cumpriram. Talvez você diga que o problema, olha aqui ó, talvez você diga que o problema é o tempo de Deus. Mas eu vou te dizer em Hebreus 10:36 qual é o tempo de Deus. Na verdade, vos convém que tenhais perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, ou seja, quando é que eu faço a vontade de Deus? Quando no encontro, eu deixo que aquela palavra se torne verbo em mim. Quando eu decido morrer, Davi. Vocês precisam de perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem. Ou seja, qual é o tempo aí? Tantos anos? Não, é o tempo de eu dar uma resposta que o verbo está esperando. Qual é o tempo da promessa se cumprir na minha vida e na sua vida? É o tempo de dar a resposta que Deus está esperando.
É o tempo de dar a resposta que o verbo deseja que você responda. Aleluia! O verbo, quando se fez carne, é uma palavra que se torna realidade. Aleluia! Da mesma forma como se fez carne e habitou entre nós, assim é toda palavra que carrega a vida de Cristo. Ela se torna realidade. Ela vira carne. O que quer dizer que uma palavra virou carne? É aquela profecia que você recebeu, você começar a viver ela. Aquilo começar a acontecer. Não depende das pessoas que estão ao seu redor, depende da resposta que você decidiu dar ao verbo. Porque quando você recebe uma palavra, você precisa encontrar o verbo da palavra. Quem está entendendo essa palavra, irmão? Porque o verbo da palavra vai mudar minha natureza. Aleluia! Deus deseja que as suas verdades se tornem nas nossas realidades. Quando que uma verdade, quando é que uma verdade, uma palavra recebida, ela não consegue se tornar realidade na minha vida? Eu vou fazer essa pergunta de novo. Quando que uma palavra recebida não consegue se tornar uma realidade na minha vida? Fala assim comigo. Quando a origem, pode falar assim comigo, ou quando a origem está desconectada do verbo, ou quando o destino está desconectado com o verbo. Não confunda a palavra com o verbo, porque o verbo vai fazer você agir da maneira que você ainda não está agindo. Porque o verbo fala de ação, o verbo fala de resposta. Não adianta receber uma palavra se eu não encontrar o verbo dentro dela. Aonde que eu preciso responder? Quem está comigo nessa palavra, diga amém. Em João 15:7 ele fala, olha, se vós estiverem em mim, se vós estiverem em mim, se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres. Fala assim comigo, tudo. No mandarim é tudo. No hebraico é tudo. No inglês é tudo. No japonês é tudo. No russo é tudo. Tudo! Tudo que vocês pedirem, ou seja, uma liberação de uma palavra se torna realidade. Ou seja, quando é que não há a concretização, ou quando eu não estou nele, ou quando as suas palavras não estão em mim. Se não está em mim, aquilo não vai virar uma realidade, porque não se tornou verbo. Não teve um encontro com a ação de Deus, o Cristo de Deus, o verbo de Deus, o que vai me fazer dar uma resposta que eu ainda não consigo dar. Aleluia! Existem pensamentos, sentimentos, emoções e reações que você tem que te desconectam do verbo das palavras que você recebeu. Quem está entendendo? Pensamentos, sentimentos, emoções e reações. Fala assim comigo, pensamentos, sentimentos, emoções e reações. Me conectam ou me desconectam das palavras proféticas? Às vezes está tudo bem, parece que está tudo certo. E aí quando algo está prestes a acontecer, você reage da maneira que não deveria reagir. Você fala o que você não deveria falar. Você pensa o que você não deveria pensar. E você começa a nutrir o sentimento que você não deveria nutrir. E aí,
a desconexão com o verbo é feita, e aquela palavra profética é recebida, ela não pode se tornar uma realidade na sua vida. Aleluia! Estão todos entendendo essa mensagem? Amém? Queridos, e lendo a palavra, eu observei aqui de uma forma muito interessante, eu creio que foi uma revelação de Deus. Não importa o nome disso, mas Deus mostrou realmente isso. Existem 3 assuntos, de forma muito categórica na Bíblia Sagrada, que vão me conectar com o verbo ou vão me desconectar dele. São 3 capítulos inteiros que a Bíblia fala, que Jesus, que o Senhor fala de um só assunto. Nós vamos ver, por exemplo, em Hebreus 11, ele vai falar o capítulo inteiro sobre fé, sim ou não? João 17, ele vai falar o capítulo inteiro sobre unidade, sim ou não? Em 1 Coríntios 13, ele vai falar o capítulo inteiro sobre amor, sim ou não? Procure aí qualquer outro assunto para ver se tem um capítulo inteiro falando sobre isso. Pode procurar. Não tem, pai. E ali no secreto o Senhor falou comigo: filho, sabe por quê que eu escolhi esses assuntos? A unidade, o amor e a fé. Porque eles te conectam com as palavras proféticas que eu tenho para você. Eles te conectam com o destino profético que eu te reservei. Ou a ausência deles desconectam você do destino profético que eu estabeleci. Quem está entendendo isso? Eles funcionam como fundamentos ou como pilares de sustentação ou de conexão, tanto no nível pessoal, no nível familiar e no nível ministerial. Fala assim comigo: unidade, amor e fé. De novo, unidade, amor e fé. De novo, unidade, amor e fé. E para cada um desses pilares, Deus decidiu edificar um altar. Para a fé, existe um altar chamado altar de oração. Para a unidade, existe um altar chamado altar da mesa. E para o amor, existe um altar chamado altar do leito. Quem está entendendo essa palavra? São 3 altares. O altar da oração, o altar da unidade ou da mesa e o altar do leito. O leito, ele representa um lugar de descanso e um lugar de intimidade. A mesa representa um lugar de comunhão e um lugar de unidade. Sim ou não? E a oração, esse lugar, o altar de oração, representa um lugar de fé. A fé, ela funciona como a alfabetização para que eu consiga chegar num lugar chamado amor. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Porque se sem fé é impossível agradar a Deus, e Deus é amor, no primeiro momento eu vou acessar esse amor por meio da fé. Quem está entendendo isso? Porque existem níveis de amor que eu vou precisar da fé para poder acessar. Esses níveis, eles podem começar a fluir depois de um momento, dependendo do que você entregou no encontro. Aleluia! A unidade fala da nossa aliança com Cristo e com o propósito. O amor fala da nossa capacidade de perdoar e amar. E a fé da nossa capacidade de acreditar no que Ele prometeu sem duvidar.
Unidade não aceita divisão no coração. Não aceita. A casa dividida cairá e o reino dividido não subsistirá. Ninguém consegue promover a unidade do lado de fora se tiver divisão do lado de dentro. Se o seu coração está dividido do lado de dentro, você não consegue promover a unidade do lado de fora. O coração está dividido com dor, o coração está dividido com trauma, o coração está dividido com indiferença, está dividido com tantas coisas. Quem está entendendo isso comigo, diga amém. A unidade, ela vai falar de aliança, de um compromisso no Senhor. A unidade, ela vai falar de um alinhamento no coração. Alinhamento é uma resposta que você dá para o céu. E avivamento é uma resposta que o céu dá para a terra. Quem está comigo, diga amém. Não haverá avivamento se não tiver alinhamento. O alinhamento é uma decisão sua em sujeitar o seu coração ao céu. Amém? O amor fala de um compromisso e do afeto de forma voluntária. Fala assim comigo, o amor fala do compromisso e do afeto que de forma voluntária produz honra, alegria e celebração. O amor vai produzir isso. Honra, alegria e celebração. Aleluia! Amor fala do vínculo da perfeição, a base mais segura para você se movimentar. Amor fala de uma entrega. Tem gente que se movimenta por causa de uma revelação, mas a palavra não fala para você seguir a revelação. A palavra fala em 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 1. Siga o amor e busque os dons. E tem gente seguindo os dons e buscando o amor. O meu movimento precisa ser na direção do meu vínculo de amor. Aleluia! O movimento é na direção do vínculo de amor. Não é em outra direção. Mas ela prefere se mover por causa da revelação. Talvez porque ela ainda não aprendeu a ser amada. Não aprendeu. Aleluia! Primeiro Coríntios capítulo 2, verso de número 9. Uau! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você consegue entender? Você consegue entender que é o amor que vai te dar acesso àquilo que os seus olhos não viram? Você consegue entender que é o amor que vai te dar acesso àquilo que os seus ouvidos não ouviram? Você consegue entender que é o amor, porque essas coisas Ele tem preparado para aqueles que o amam. E não existe amor se não houver resposta. Sim ou não? Aleluia! A fé, ela é um caminho que vai nos conduzir às verdades celestiais. Não nos permitirá ter dúvidas, porque o verbo não pode se mover na base da sua dúvida. O verbo não pode se mover na base da dúvida. Não tem como. Aleluia! Suas frustrações não podem atrapalhar a sua fé. A fé está no nível do espírito, mas as suas frustrações estão no nível da sua alma. E tem muita gente abortando sonhos que Deus gerou por causa da sua alma. Por causa da alma está abortando sonhos lindos, sonhos maravilhosos de Deus, coisas poderosas,
realidades extraordinárias. Mas porque não sujeita as frustrações à fé. Entenda algo, 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não por vista. É por fé e não por aquilo que você vê. Aí você vê, não está de acordo com o que você quer, aí começa a reclamar. Aí você vê, não está de acordo com aquilo que você imagina que seria. Ei, é uma boa oportunidade para você profetizar. Pare de ser espectador e se torne participante. Não existe aliança onde não tem participação. Eu vou falar isso de novo. Não existe aliança onde não há participação. Não seja oportunista, seja intencional. Aleluia! Sua fé só pode ser contaminada com suas frustrações quando a sua vida no espírito for menor que as suas dores. Se a sua vida no espírito é menor do que as suas dores, eu vou falar de outro jeito. Se as suas dores forem maiores do que a sua decisão em viver no espírito, você nunca vai conseguir acessar essa porta. E sem fé é impossível agradar a Deus. Posso ouvir um amém? Impossível. Impossível. A palavra diz que o verbo estava no princípio, porque parece que às vezes ele não aparenta estar. Porque existem outros altares que estão sendo nutridos. Altares de dores, altares de mágoas, altares de orgulho, altares de teimosia, altares de obstinação, altares de murmuração, altares de maledicência, altares de pornografia, altares de indiferença. O verbo deseja se fazer carne. O verbo deseja se fazer carne. Quando ele diz que na casa do meu pai há muitas moradas, na revelação da nova aliança, quem é a casa de Deus? Somos nós, amém? Na revelação do novo pacto, da nova aliança, nós somos a casa de Deus. Então quando ele diz, você é minha casa, eu tenho várias moradas do Espírito que eu tenho para você. A morada da unidade, a morada da fé, a morada do amor, a morada do perdão. Eu decidi fazer em você a morada da compaixão, a morada da sabedoria, a morada da aliança, a morada da intimidade, a morada da comunhão, a morada da submissão, a morada da honra, a morada da obediência, a morada da humildade, a morada da simplicidade, a morada da paz, a morada do sobrenatural. Pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia! Na casa do meu pai, você é a casa do meu pai, nós somos a casa do pai. Há muitas moradas. Há muitas moradas. Há muitas moradas aí. Porque você é a casa do pai. Mas existem lugares no espírito que você precisa decidir ocupar. E como casa, antes de restaurarmos os fundamentos, precisamos restaurar os altares. Aleluia! Fala assim comigo: o altar da oração, o altar da mesa e o altar do leito. Quando ele fala do altar do leito, que é o altar da intimidade, o leito, ele é o resultado do que foi construído na mesa. A mesa é resultado do que foi construído na oração. Eu vou falar isso para você de novo. Deus deseja tomar e restaurar o altar do seu leito na sua casa. Eu vou falar isso para você de novo. Deus deseja restaurar o altar do leito na sua casa.
Eu vou falar isso para você de novo. Deus deseja restaurar o altar do leito na sua casa. O leito é um lugar de intimidade, o leito é um lugar de transbordo. O leito é um lugar de aliança, de renovação de aliança. O leito é um lugar de amor. O leito é um lugar de entrega de entrega por decisão. Mas não haverá um renovo, não haverá esse lugar de descanso, não haverá esse lugar de prazer, não haverá esse lugar de celebração, não haverá celebração onde não houver valorização. Esse lugar é resultado de um outro altar. Fala assim comigo, o altar da mesa. A mesa é um lugar de unidade, sim ou não? É um lugar de comunhão, é um lugar de impartir o coração. Meu Deus. Antes da primeira vinda de Jesus, nas últimas palavras que antecedem o período do silêncio bíblico, havia uma promessa de restauração familiar. Antes da primeira vinda de Jesus, que ele converteria o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Antes de Jesus entrar, precisa ter um lugar de reconciliação na mesa. Quem está entendendo isso? Sim ou não, queridos? Malaquias capítulo 4, verso de número 1. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia vem e os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, fala assim comigo, para mim, de novo, para mim, que temo o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. De novo, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria. Aleluia! Olha o que ele está dizendo. Vocês sairão e saltarão como bezerros. Quando é que isso aqui vai acontecer? Essa palavra aqui, no original, essa palavra salvação, é trazendo cura. Essa palavra no original é cura. Por que falta alegria? Porque falta cura, irmãos. O problema não está no defeito que você decidiu botar no outro, é na cura que você não decidiu entrar. Quem está entendendo essa palavra? Porque quando a cura vem, você vai saltar como um bezerro. Oh, a cura vem, você vai saltar como um bezerro, irmão. Quem pode dizer um amém comigo? Isaías 30, 26, olha o que ele fala, ainda sobre a cura. A luz da lua será como o sol. O que ele está dizendo? Ei, a noite vai ser como o dia. E o sol será 7 vezes maior, e o dia brilhará 7 vezes mais. Como a luz, no dia, fala assim comigo, no dia em que o Senhor tratar as fraturas do seu povo e curar a ferida do golpe que sofreu. Quando é que a minha noite passa a ser como o dia? Quando é que o meu dia passa a brilhar 7 vezes mais? Fala assim comigo, pessoas curadas. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não vai ver pessoas curadas murmurando. Você não vai ver pessoas curadas murmurando. Coloca lá naquele texto para nós, por gentileza, novamente, por favor. Mas sabe o que Deus quer fazer? Deus quer tratar com as tuas fraturas.
por isso Ele não desiste de encontrar com você. Por isso que Ele trouxe você hoje aqui. Pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Para tratar as tuas fraturas e para curar as feridas que você sofreu. Posso ouvir um amém? Altares que trazem maldição começam em pessoas que decidem se distanciar dos fundamentos da unidade, do amor e da fé. Não adianta. Mas eu tenho unidade em casa. Que bom, é o primeiro passo. É o segundo, porque na realidade eu preciso ter primeiro unidade com Ele. Primeiro unidade com Ele, depois unidade em casa, depois unidade na minha comunidade de fé. Posso ouvir um amém? E a unidade, ela não vai aceitar a divisão. A terra só seria castigada de maldição se as famílias estivessem no mesmo espírito. Se as famílias não estivessem no mesmo espírito de Elias. Sabe qual é o espírito de Elias? Fala assim comigo, da reconciliação. E não existe reconciliação se você não consegue conviver, irmão. Me perdoe. Se a sua reconciliação não te permite conviver, a sua reconciliação e o seu perdão é mentiroso. E se você não perdoa, eu vou te dizer algo também, você também não será perdoado. E isso vai te fazer perder a sua salvação. A negação do espírito de reconciliação traz a maldição da falta do perdão. Mateus 6,14, porque se perdoarem aos outros as ofensas, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará as ofensas de vocês. Porém, se não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Todos nós erramos, irmãos. Todos nós temos limitações. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Libera essas amarras. O espírito de Elias traz a reconciliação. E qual foi o espírito que confrontou o espírito da reconciliação? Fala assim comigo. Para todo espírito de Elias, tem o espírito de Jezabel. E o espírito de Jezabel é um espírito de manipulação, de controle. Ou quando não está na manipulação, quando não está no controle, vai para o outro lado, vai para o vitimismo. Porque, meu Deus, é sempre comigo, o problema é sempre sou eu. Não. Ou busca poder, e quando não consegue o poder, ninguém ligou para mim. Que é manipulação também. O espírito de Jezabel, ele trabalha para a destruição e desconfiguração do modelo familiar do Senhor.
O modelo de Jezabel, ele não aceita. Jezabel não é apenas, presta atenção uma coisa. Vamos desmistificar algo. O espírito de Jezabel, ele não tem relação apenas com... Quando fala de Jezabel com a mulher, não, é um espírito. O espírito não tem sexo, irmão. Não tem sexo. Quem está entendendo essa palavra? Qualquer desconfiguração nesses papéis, fala assim comigo: pai, na função de pai, mãe na função de mãe, filhos na função de filhos. Qualquer desconfiguração nesses papéis mostra o quanto o espírito de Jezabel está interferindo na sua casa. E se interfere na sua casa, vai interferir na sua comunhão com Deus também. Vai interferir no seu relacionamento com a sua liderança também. Porque é um espírito que, aparentemente, ele se submete. Mas lá dentro ele está criticando. E está gerando divisão, fazendo seus comentários imundos e sujos. Quem está entendendo essa palavra comigo, diga amém. Deus quer restaurar os nossos altares, irmãos. Eu amo a sua vida e por isso eu estou entregando essa palavra. 1 Reis 18, 21, até quando cocheareis entre dois tipos de pensamento? Você não pode ficar cocheando entre dois tipos de pensamento. Assuma a aliança. A mesa é lugar de cura. A mesa é lugar de reconciliação. A mesa é lugar de impartição do coração. Não confunda transparência com vulnerabilidade. Tem gente transparente. O que é o transparente? O transparente, ele permite, Juninho, você saber o que ele está fazendo ou pensando. Mas ele não permite você acessar o coração dele. O vulnerável, ele permite você acessar. Entende? Todo vulnerável é transparente, mas nem todo transparente é vulnerável. E a vulnerabilidade, ela precisa ser trabalhada em nós. Trabalhada em nós. A vulnerabilidade é uma das maiores armas que nós temos contra Satanás. Aleluia. É o que nos permite ser ajudados. Né, pai? Né, Andréia? Nos permite ser ajudados. Quem confessa a tentação não vai confessar o pecado. Jesus não veio à terra para ser Deus, porque ele já era Deus. Ele veio à terra para se fazer homem. Eu vou falar isso de novo para você. Ele não veio à terra para se fazer Deus. Ele já era Deus. Ele veio à terra para se fazer homem. O tratamento das nossas fraturas está relacionado à restauração da nossa humanidade. A nossa vulnerabilidade. Amém, queridos? Nós entendemos que nós não somos ninguém, nós não somos nada, nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos melhores. Quem está entendendo essa palavra? Fala assim comigo: unidade, amor e fé. De novo, unidade, amor e fé. Altar de oração, altar da mesa e altar do leito. Eu só vou conseguir viver o momento do transbordo
se eu tivesse esses altares alinhados e restaurados. Amém, queridos? Deixa eu falar algo para você. O ano de 2024 para nós foi um ano extraordinário. Eu ouvi o André pregando aqui, eu ouço as palavras que são ministradas aqui. O pai, o André, o pastor lá de Curitiba. E eu me lembro que o André falou algo, que a velocidade que você dá a resposta na sua obediência te promove a aceleração. Quem lembra dessa palavra que o André falou? Tem muita gente que perde a aceleração porque demora a responder, irmão. Demora a responder. Demora, sabe? E aí eu transfiro a culpa para A, eu transfiro a culpa para B, eu transfiro a culpa para C. Nunca é culpa minha. É sempre culpa do A, é sempre culpa do B, é sempre culpa do C, é sempre culpa D. E aí ela vai procurando pessoas que ela consegue encontrar para apoiar algo que ela não concorda. Pode aplaudir o nome do Senhor, irmão. Procura um, procura outro, procura outro, procura outro. Vai procurando pessoas que concordem com a sua discordância. Meu Deus. Parece que deu amnésia, irmão. Parece que deu amnésia no tempo. Sabe o que eu aprendi, irmãos? Quem é que já passou por períodos que Deus não permite que você seja ajudado por ninguém, irmão? Quem já passou por isso? Nesse período, a única coisa que vai adiantar é você aprender a ter um encontro que você perca tudo com Ele. Perca tudo. Tudo, tudo, tudo. Aleluia! Então esse ano foi um ano que para nós foi um ano de romper. Deus nos deu uma palavra em 1 Coríntios 15, 58. Sejam firmes, Alain, constantes e abundantes. Quer dizer, firmeza, constância e intensidade. Firmeza, constância e intensidade. Firmeza, constância e intensidade. E nós perseguimos essa palavra. Irmãos, e foi um romper de Deus. E foi guerra também. Porque a guerra vem. Sim ou não? E na guerra eu vou precisar também ser firme, ser constante e ser intenso. Senão a gente fica no meio do caminho. Firmeza, constância, intensidade. Firmeza, constância, intensidade. E aí eu aprendi algo também com Deus. Assim como uma flor é capaz de nascer no meio do deserto, assim como uma flor é capaz de sair no meio de uma rocha, assim como nenhuma estrutura humana seria capaz de impedir o rebento das águas das cataratas do Iguaçu, assim serão os romperes de quem decidir responder o céu. Pode aplaudir o nome do Senhor. Assim serão os seus romperes. A flor ela é tão sensível e ela arrebenta rochas e nasce no meio delas. No meio do deserto mais escaldante, ela nasce. Fala para mim uma estrutura que conseguiria impedir o rebento das cataratas do Iguaçu. Assim serão os seus romperes. Então restaure os altares. O altar da oração, o altar da mesa e o altar do leito. Restaure os altares.
Você não vai conseguir restaurar os altares se não tiver fé, se não tiver unidade, se não tiver amor. Quem está entendendo isso aqui comigo? Esses altares vão te reconectar com o seu destino. Vão reconectar você com o seu destino. Deus tem um destino para você. Você consegue acreditar que existe uma versão sua que você não conhece? E não é ruim. Porque todas as vezes, você vê que a maior parte das pessoas, irmãos, que a gente ouve falar sobre herança, ela fala de herança maldita. Herança hereditária, não sei o quê, papapá. Mas quem é que fala dos poços que foram cavados por Abraão e foram entulhados? Existem poços que pessoas da sua família anônimas, que não tiveram nomes notórios, que cavaram para você poder desfrutar. Existem poços que foram cavados para você beber dessas águas. Isaac, quando desentulha os poços do seu pai Abraão, falava com Alain hoje, ele já era rico, mas ali ele viveu uma medida de transbordo. Quem está entendendo essa palavra, irmãos? O Senhor quer restaurar o amor. O Senhor quer restaurar a unidade, Ele quer restaurar a fé. Não existe restauração se não tiver um altar. Um altar só pode existir quando tem sacrifício. E nesse altar, o sacrifício precisa ser eu e você. Irmãos, como nós falamos, eu até respeito que tem momentos que são muito difíceis, que todos nós vivemos. Foi um ano de muitos romperes. Muitos romperes. Romperes como comunidade de fé. Romperes como... em todas as esferas. Todas as esferas. Nós tivemos muitos desafios. Batalhas que eu pensei que eu fosse morrer, irmão. Porque eu nunca tinha travado batalha do nível. Eu pensei que eu não fosse aguentar. Ciladas que, pelo amor de Deus. Bem-vindo à nova jurisdição, né? Pois é. Mas chegou um determinado momento que eu falei, Deus, eu sei que o Senhor nos fez romper em algumas áreas, mas eu não quero apenas romper. Porque o rompimento, Jesus ele não fala, eu vim para que vocês rompam. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. O rompimento é o começo. A abundância é o destino. Quem está entendendo isso comigo? O rompimento é só o começo. Mas a abundância é o que Deus tem para você. A medida de Jesus é a abundância. Então, eu quero chamar um pouquinho você antes da gente orar. A meditar algumas coisas comigo. É culto de primícias. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Quais são as áreas da sua vida que não estão abundantes? Ele diz assim, eu vim para que você tenha abundância na sua vida. Jesus ele é tão pontual com isso que na primeira multiplicação sobraram 12 cestos. Fala de abundância. Fala assim comigo, prosperidade é uma medida plena. A abundância fala do transbordo. Na segunda multiplicação sobraram 7 cestos.
Porque a medida dele é a abundância. Quando ele fala para Pedro em Lucas 5 lançar a rede quase arrebenta, porque a medida dele é abundância. Ele precisou de mais de um barco para poder recolher o peixe. Sacudida e transbordante. Essa é a medida que Deus tem para você, mas ninguém vai conseguir entrar nesse lugar se não restaurar a fé, a unidade e o amor. Isso começa com a restauração da primeira comunidade profética, que é a sua casa. Depois a sua segunda comunidade profética, que é a sua igreja. Eu amo você. Os calos vão nos amadurecendo, irmão. É difícil demais. Adquirir eles não é mole, não. A minha oração, irmãos, é que o ano de 2025 seja um ano de transbordo para você. De muito transbordo. Só que eu quero ministrar no seu espírito isso. Eu queria que você pensasse quais são as áreas da sua vida que não estão abundantes. Quais são? Quais são as áreas da sua vida que você gostaria que tivesse a abundância do Senhor? Existem coisas que conectam você com as palavras que você recebeu. Existem coisas que desconectam você das palavras que você recebeu. O verbo precisa se tornar carne na sua vida. E só pode se tornar carne com unidade, com amor e com fé. Não se torna realidade se não tiver unidade, amor e fé. Deus quer realizar nas nossas vidas coisas lindas. Irmãos, foi algo tão lindo. Tão lindo. E não era porque não foi jeitinho de homem, não. Foi Deus. Estivemos em tantos lugares, tantas nações. Uma universidade. Eu quanto que eu imaginar, cara? Uma universidade de teologia da Flórida. Agora a gente é sede de uma universidade de teologia. Dia 10 de junho. Eu estou só contando para você que foram coisas que eu nunca fiz nada. Eu simplesmente decidi responder a Deus na medida que eu estava conseguindo responder. E talvez você esteja querendo desistir por causa das lutas que você está passando. Talvez você queira desistir por causa das lutas que você está vivendo. Talvez você queira parar no meio do caminho. Começou o ano e você, meu Deus, eu não sei o que eu posso esperar desse ano. Eu não sei, 2024 não foi bom. Muitas coisas ruins aconteceram. Muitas frustrações aconteceram. Mas eu estou aqui, irmãos, como um mensageiro de esperança para você, pelo amor de Deus. Para dizer para você que se você permanecer na unidade, se você permanecer no amor e se você permanecer na fé, Deus vai conectar você com o verbo. Deus vai conectar você com a ação da palavra profética que Ele te deu. Ele vai conectar você com essas realidades. As regiões celestiais são como a nuvem do Google Drive, irmãos. Você precisa aprender a fazer o download. Quem está comigo nessa revelação, diga amém. Tem que aprender a fazer o download.
A unidade, o amor e a fé vão te ajudar a fazer a conexão que vai restaurar o altar da oração, o altar da unidade, o altar do leito. O altar da fé, o lugar da unidade, o lugar do amor, da intimidade, do transbordo. Quem está entendendo isso? Se permita ser encontrado pelo Senhor. Na situação que você está vivendo, se permita ser encontrado pelo Senhor. Ele quer encontrar você. Você não precisa fingir que está bem, graças a Deus. Você pode dizer: Deus, eu não estou bem, mas eu quero ser encontrado. Eu quero ser encontrada pelo Senhor. Se permita ser encontrado por Ele. E deixa Ele restaurar a sua fé. Deixa Ele restaurar a sua unidade. Deixa Ele restaurar o seu amor. E se você não estiver conseguindo restaurar, ei, peça ajuda, levante a mão. As pessoas não têm que adivinhar nada. Eu cansei de ir lá. Levanta a mão para receber a boia, irmão. Assim como você é limitado, as pessoas que estão ao seu redor também são. Exerça a misericórdia. A medida da velha aliança é amar o outro como você mesmo. A medida da nova aliança é amar o outro como Jesus te amou. E amar como Jesus te amou. Você acha que... Como é que seria? Ame como Ele te amou. Como Ele encontrou você? Como é que você estava? Ame como Ele te amou. Então por que você ainda está cobrando tanto dos outros, se Ele não cobrou nada de você? Ele não te cobrou nada. Não cobrou nada. Mas aí nós fazemos uma lista assim. Assim. Uma lista. Seja encontrado pelo amor. Não tem relação com o seu sacrifício para buscá-lo, mas o que Ele continua fazendo para encontrar você. Ele continua fazendo tantas coisas para te encontrar. Ele continua criando tantas situações para te encontrar. Ele continua permitindo tanta coisa para te encontrar. Não tem nada mais importante para Ele do que encontrar você. É tão importante que Ele deu o seu único filho para encontrar contigo. É tão importante que quando o seu filho foi, Ele falou: eu não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador. Porque a vontade dEle é permanecer conosco. Se permita ser encontrado por Ele. Às vezes, Ele vai falar assim: para. Acabou sua força? Acabou? Não, então vai mais um pouquinho. Aí vai, acabou? Não acabou? Vai mais um pouquinho. Aí Ele vai dizer assim, aí você vai falar: agora acabou. Tudo bem, agora eu posso encontrar você. Somente deixe Ele te encontrar. E você não vai precisar fingir nada para Ele. Senhor, eu não estou bem aqui, eu não estou bem ali. Senhor, eu estou precisando tanto da Tua força. Senhor, eu estou precisando de sabedoria, eu estou precisando de paciência. Senhor, eu estou precisando tanto de Ti. Tanto do Senhor. Fica de pé comigo, por favor, em nome de Jesus.